Os pais e patrões são obrigados a mandar a doutrina aos seus filhos e dependentes? Responde: os pais e patrões são obrigados a procurar que seus filhos e dependentes aprendam a doutrina cristã, e são culpados diante de Deus se desprezarem esta obrigação. Obrigação dos pais. Os filhos, fruto do amor dos seus pais, são almas remidas pelo sangue de Jesus Cristo. Também têm direito ao paraíso, que é o reino de Jesus Cristo. Por isso, os pais devem procurar, com toda a diligência, que os seus filhos conheçam Jesus Cristo e aprendam o meio de chegar a Ele. E farão isto mandando-os à catequese. A instrução religiosa deve começar desde os primeiros anos. Tendes filhos, diz o Espírito Santo. Instruí-os desde a sua meninice. A obrigação de enviar à catequese os filhos e dependentes começa quando o jovem chegou ao uso da razão, isto é, cerca dos 7 anos. Esquecer ou ser negligente no cumprimento desta obrigação é tornar-se gravemente culpável diante de Deus, e não pode ser de outro modo. Os pais, com o santo batismo, fazem nascer seus filhos para a vida da graça, abandonando-os depois, não lhes dando instrução religiosa, deixam-nos murchar na fé, como sem remédio se murcha uma flor que não se rega. Filhos assim tratados perecem-se com aqueles infelizes meninos expostos, que jamais saberão quais os seus direitos nem a sua origem, pois jamais conhecerão Jesus Cristo nem a Igreja, sua mãe, que ao nascer os recebeu no regaço. Como pode um pai deixar de sentir remorsos por estas vítimas inocentes, a quem deu a vida da fé, para afogar esta vida desde o berço, descuidando-se de os instruir na doutrina cristã? Horroriza-vos a crueldade de uma mãe que, depois de ter dado à luz ao seu filho, deixa-o abandonado no regato. E uma tal mãe não é, porventura, uma imagem vivíssima dos pais que, depois de terem procurado dar ao filho a vida da graça, o abandonam a todas as desventuras que resultam da ignorância completa das coisas da fé. Desventuras muito mais funestas do que a mesma indigência. Aqueles seres levarão aos olhos de Deus o caráter augusto e indelével de cristão. Mas será argumento terrível não tanto contra eles como contra os seus pais. Levantar-se-ão contra esses pais e pedirão vingança da profanação e envilecimento em que os deixaram, depois de terem aformoseado as suas almas com aquele caráter. A família moderna. Observemos por um pouco muitas das famílias dos nossos tempos. Olhai, ali um pai sua e fadiga-se por deixar à família um modesto patrimônio. Ralha aos filhos porque não aprenderam bem um ofício, porque não estudaram, quer que a todo custo cresçam honrados e estimados na sociedade. A mãe, por outro lado, ama suas filhas com carinho grandiosíssimo, imprime beijos carinhosos nas suas frontes, frisa os seus cabelos loiros, ensina-lhes a pronunciar com graça os nomes de papá e mamã. Quando maiores, quer que aprendam as letras, saibam dançar com desenvoltura e elegância, e se destigam pelos seus trajes, e envida todos os esforços para ver se conseguem para elas uma feliz colação. Pobre pai, pobre mãe, de que servirá um dia aquele jovem uma rica herança, se o deixaram sem Jesus Cristo, visto que seu pai não tratou de ensinar-lhe a doutrina cristã? A terra é um vale de lágrimas, e quando a dor bate à porta de uma alma, as riquezas e as honras não lhe podem alcançar uma única gota de bálsamo que alivie o seu tormento. Só a religião pode então proporcionar-lhe consolações celestiais. E tu, mãe, que puseste todo o empenho em ensinar a sua filha a arte de agradar ao mundo, reflete que bem depressa os anos e as enfermidades apagarão a sua formosura, e o mundo a repelirá de si como um limão espremido. Então a tua filha andará em busca de paz que goza aquela virgenzinha no seu claustro, aquela pastorita na sua montanha, que não aprenderam a agradar ao mundo, mas conhecem a Deus e são conhecidas e amadas por Ele. Suspirará por aquela paz, mas não terá talvez esperança de encontrá-la, e amaldiçoará aquela que foi a causa das suas desordens e das suas culpas. Pais, e vós todos que ocupais o lugar de pai ou de mãe, abre de uma vez os olhos à luz da verdade, e não queirás ser cruéis contra o vosso sangue.
Mais que riquezas e honras, deixai a vossos filhos e dependentes um patrimônio de instrução religiosa. Seja o vosso primeiro cuidado o ensinar-lhes a doutrina cristã. Levai-os vós mesmo à igreja, ao sacerdote. Informai-vos se nas escolas que frequentam se ataca o Evangelho de Jesus Cristo. E só assim podereis tranquilamente fechar os olhos no dia da vossa morte. Obrigação dos amos. Mais uma palavra sobre a instrução que os amos devem dar aos seus criados. É preciso que os amos saibam que os criados têm outro Senhor a quem conhecer e servir, Jesus Cristo. Daqui vem a obrigação indispensável de fazê-los instruir na religião, de deixar-lhes tempo para poder assistir à catequese e cumprir as demais obrigações de cristãos. Os criados pertencem ao número daqueles de quem São Paulo nos recomenda que tenhamos cuidado, com palavras que deviam fazer tremer a todos os senhores. Se uma pessoa não tem cuidado dos seus, especialmente das pessoas de casa, renegou a fé e é pior do que um infiel. Lição terrível. Uma cena dolorosa há poucos anos, acontecida em França, em uma casa rica, poderá servir de lição a muitos pais que pouco ou nada cuidam de mandar seus filhos à catequese. Numa habitação espaçosa, ricamente mobiliada, a luz débil que penetra por uma janela entreaberta, divisa-se, deitado sobre um leito, um jovem extremamente pálido. A respiração dificultosa e entrecortada, os numerosos remédios que ali se encontravam, evidentemente mostram que está enfermo. Este não tem mais de 14 anos. O seu pai gloriou-se por uma infinidade de vezes de nunca o ter mandado à catequese e tê-lo educado perfeitamente sem o ensino cristão. A mãe do jovem, não obstante ser filha de pais cristãos, para não contrariar o marido, não tomou cuidado algum pelo seu querido Luizinho, e Luiz cresceu sem conhecimento de Deus. Ouviu alguma vez falar de Deus, mas para blasfemar o seu nome, da igreja, mas para caluniá-la, do sacerdote, mas para rir-se dele. Pelo seu engenho bastante precoce, Luiz já tinha feito grandes progressos nos estudos. Agora acha-se gravemente enfermo, e o médico, depois de ter esgotado tudo quanto a sua ciência lhe podia sugerir, manifestou ao pai que já não havia esperanças de cura e que talvez dentro de poucas horas seu filho falecesse. A mãe observa que Luiz piora a cada momento, que a febre se torna cada dia mais angustiosa, e inclinada sua cabeça junto do leito do moribundo, chora em silêncio. Quando a memória da antiga fé se desperta da sua mente e arranca como um sono profundo, fica espantada. Aquela fé recorda-lhe uma religião esquecida há tanto tempo. E com voz estrangulada pelos soluços, aproxima-se do marido e diz-lhe, angustiada: não seria conveniente chamar um sacerdote? Ao ouvir essas palavras, o marido perturba-se e, sem responder, sai para fora da alcova. A pobre mãe olha para o filho moribundo, vê a catástrofe iminente e, cheia, por fim, de remorsos, novamente se aproxima do esposo e diz-lhe corajosamente: permita-me que salve a vida do meu filho. Deixa que chame um sacerdote. A estas palavras, o marido ímpio comoveu-se e responde: faz como quiseres, mas que ninguém o saiba. Em seguida, mandam chamar um sacerdote. Enquanto o pai e a mãe, acariciando os loiros cabelos do filho, o beijam e suavemente lhe falam de uma vida além túmulo, de uma alma imortal, de um Deus, Pai de misericórdia, e excitam-no a orar. Ao princípio, o jovem permanece em silêncio. Depois, abrindo os olhos, fixa-os nos seus pais, e com voz débil e angustiosa, responde-lhes: mas quem é esse Deus? Onde está esse Deus a quem pela primeira vez me dizeis que ore? Por favor, não me fastigueis. Deixai-me em paz. Não posso falar. Sofro tanto. Os pais rompem em pranto, desejando ardentemente que o sacerdote chegue. Chega afinal o venerável ministro de Deus, e imediatamente introduzindo no quarto do jovem, o qual apenas o avista, exclama: lançai-o fora daqui, lançai-o fora, não quero vê-lo. Agita-se, estorce-se no leito, e deixando cair a sua cabeça loira, expira, afogado por um violento vômito de sangue. Eis aqui uma vítima da educação sem Deus, sem religião, sem estudo do catecismo.